Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Oi, gente, boa noite, tudo bem? Chegando aqui hoje às 9h20. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a parábola Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. A gente está esperando a Malu chegar, enquanto isso eu vou ler uma mensagem e fazer uma prece para a gente ir sintonizando e serenando, tá bom? Vamos lá, vou começar primeiro com a prece. Vou pedir para quem estiver acompanhando aí fechar os olhos, respirar fundo, serenamente, tranquilizar a respiração, prestar atenção nas coisas à sua volta, na própria respiração, no que te toca, no cheiro que você está sentindo, como estão seus pés, se estão no chão, se estão no sapato, prestar atenção nos detalhes à sua volta, voltando para o momento presente, para que a gente possa agora juntos agradecer a espiritualidade, ao amigo Mestre Jesus, nossos espíritos guias, espíritos amigos que nos rodeiam, por estarmos vivos no dia de hoje, por estarmos aqui presentes, podendo aprender um pouco mais, trocar aprendizados, agradecer por tudo que temos, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de sermos espíritos melhores a cada dia, pedir que essa noite, esse bate-papo, possa e que todos nós possamos sair daqui um pouco melhores e dar o melhor de nós mesmos, hoje, amanhã e a cada dia. Que a cada instante nós possamos ser melhores do que nós éramos antes e que a vida assim seja, que assim caminhe, que assim flua. Assim seja, assim será e assim já é. Vamos lá agora ler uma mensagem
que tirei aqui no livro. Eu estou com o livrinho virtual. Vamos lá. A mensagem chama entusiasmo. Vamos ver o que é que fala sobre. Vamos ver se toca o coração de alguém, né? Esses livrinhos de mensagens são muito interessantes porque acredito que neles a gente recebe mensagem que a gente precisa para o momento. Então, talvez eu, outra pessoa que está aí nos assistindo, precise ouvir isso hoje. Então, vamos lá. Mantenha seus serviços em dia. Suas coisas em os afazeres no devido tempo, e deve ser muito bem aproveitada. E a atitude é aproveitar o tempo do personagem, a fim de aparelhá-lo para servir melhor ao espírito, tornando um bom instrumento para seus propósitos. Que sua atitude seja bem-vinda, que traga excelência no trabalho que você executa e que proporcione prazer conviver ao seu lado. Entusiasmar-se é fazer as coisas com qualidade, sem pressa e com menor gasto de energia, capacitando-se a realizar mais e melhor. Tenha atitude assertiva, entusiasmo para o bem e disposição para tudo que lhe caiba realizar. Que mensagem linda, né? Essa mensagem fala sobre você aproveitar o tempo que você está aqui como espírito para evoluir, desenvolver e viver seu personagem com a melhor forma possível. É uma mensagem de uma forma ou de outra sobre gratidão, como nós falamos na prece, sobre agradecer e boa noite, Rosane, sobre agradecer e viver com vontade, viver com entusiasmo pela vida e tentar dar o melhor de nós mesmos a cada dia, a cada instante e fazer com que a nossa presença seja uma presença agradável não apenas para os outros, mas para nós mesmos principalmente, para que a gente esteja feliz em estar em nossa própria presença, em estar vivendo a nossa vida. Então vamos lá. A gente tem um slide para apresentar com a parábola que a gente vai ler hoje. Deixa eu só tentar aqui transmitir para vocês. Só um instantinho, viu? Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Como eu não vou conseguir compartilhar agora, eu vou ler a mensagem aqui pelo celular e vou parando para falar sobre. Então vamos nessa. Vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele é dividido em alguns tópicos e a gente vai começar aqui com a parábola em si, que é um versículo de João. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já o vou teria dito, pois me vou vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado meu lugar, voltarei e vos retirarei a mim, a fim de onde que eu estiver, também vos aí esteja. Bela mensagem. Vamos lá, vamos entender. O que será que há muitas moradas na casa do meu pai quer dizer? Rosane, que está aqui presente, Elielson, vocês aí que estão em casa assistindo, o que vocês acham que significa essa frase? É muitas moradas na casa do meu pai. E aonde eu estiver, você também estará. Onde o pai estiver, nós também estaremos. Vamos seguir aqui nesse capítulo, que vai explicar agora o que essa primeira passagem trouxe. A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são o mundo que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Vamos parar aqui para entender o que foi dito até o momento. Então, vamos lá. Há muitas moradas na casa do meu pai. Qual é a casa do pai? Qual é a casa de Deus? A casa de Deus, gente, é o universo. É tudo que está em volta, tudo que a gente vive. E as moradas são o quê? As moradas são os planetas, são as habitações. Existe um trecho do livro dos Espíritos que se pergunta se existem outros planetas. E a resposta dos Espíritos é: existem tantos planetas quanto grãos de areia dentro do planeta Terra. Então, essa passagem quer dizer que existem diversos mundos, diversas formas de se viver nesse grande universo. Aqui também o próximo parágrafo diz: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus
podem também referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, ou seja, independente de onde se vive, essas palavras de há muitas moradas da casa do meu pai podem se referir também às muitas formas de existir para além da matéria. O que significa a erraticidade? Erraticidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, representa o período de vida do espírito fora da encarnação, ou seja, o período que o espírito está desencarnado. Vamos ler um pouquinho mais sobre o que esse trecho aqui traz. Conforme este, o espírito, se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulados sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob guante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles que ama, frui das delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. A gente já viu que as moradas, a casa do Pai é o universo, e as moradas são os planetas que nós vivemos. Agora, além dessa esfera física, do planeta Terra, Júpiter, Marte e vários outros que nós não conhecemos, existem também as moradas espirituais. Muitos de vocês já devem ter assistido aquele filme Cidade da Luz, que é um filme que ficou bem famoso. Então, esse filme representa de uma forma bem popular o que seria uma cidade espiritual. Não necessariamente toda cidade espiritual é daquela forma, mas é um exemplo do que é. Para quem não assistiu, eu vou contextualizar. Uma cidade espiritual seria um local, não físico, um local completamente fluídico, onde os espíritos organizam suas atividades, organizam suas relações de ajuda um com o outro, organizam suas atividades, seus planejamentos para a próxima vida. Enfim, é realmente um lugar organizado em que espíritos de mesma afinidade, ou seja, de mesma vibração, mesmo nível evolutivo, se organizam e se sintonizam ali para organizar suas vidas para além da matéria. Esse trecho quer dizer que as diferentes moradas espirituais vão variar também dos espíritos que as compõem. Existem moradas espirituais com características evolutivas diferentes, a depender de quais espíritos compõem essas moradas. Isso vai variar da vibração de quem está lá, vai variar com as intenções, vai variar da história, do passado, de que cada um precisa. E cada espírito vai entrar em afinidade com a sua vibração e vai para a sua casa espiritual que fizer mais sentido. Além disso, somos espíritos, então nós não ficamos presos a um lugar específico. A gente pode transitar entre as casas espirituais, a gente pode fazer serviços em casas diferentes, e nós, inclusive, enquanto espíritos encarnados, enquanto dormimos, quando a gente faz aquele processo de desdobramento, que o espírito dá uma saída do corpo para passear, resolver algumas coisas, a gente pode visitar essas casas espirituais, trabalhar lá durante a noite e tudo mais. Minha mãe, ela me conta histórias super engraçadas. Toda vez que ela dorme, ela sonha que ela está no hospital. E ela acorda super cansada de vez em quando, que ela vai trabalhar durante a noite numa dessas cidades espirituais, vai servir. E nós podemos fazer isso também, muitas vezes fazemos, só não nos lembramos quando acordamos. Esse capítulo traz sobre isso. Para além das moradas físicas, existem também as moradas do espírito. Vamos seguindo aqui. Diferentes categorias de mundos habitados. Gente, só falar, se alguém que estiver assistindo tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, que eu estou aqui dentro dos comentários, tá bom? Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitados. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral.
À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, assim por dizer, toda espiritual. Nesse trecho aqui, estamos falando que, a depender da evolução dos espíritos que compõem esse planeta, ele vai ter uma esfera vibracional diferente. Então, por exemplo, a Terra, atualmente, é considerada um planeta de provas e expiações. O que seria isso? Um planeta de teste, de desenvolvimento, de dificuldade para o aprendizado. Existem outros planetas, por exemplo, que são considerados como um planeta de regeneração, ou seja, um planeta onde as coisas estão passando para um nível um pouco mais harmônico, nível de mais cuidado, de mais harmonia entre os seres humanos e a natureza. Não necessariamente humanos, os seres. Esse é um hábito muito comum, a gente se referir à vida em outros lugares como a vida humana, porque essa é a referência que a gente tem. Mas não necessariamente é a vida humana, existem várias formas diferentes de vida. Vamos lá. Aqui tem um questionamento interessante, que eu gosto muito de fazer quando a gente está analisando livros espíritos. Livros espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, esse aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo foi um livro escrito há bastante tempo. E algumas coisas, quando a gente lê, precisam ser reinterpretadas, porque se a gente pegar palavras de muito tempo atrás e trazer ao pé da letra na atualidade, elas podem não ser compreendidas da melhor forma. E aqui eu trago um convite para a gente refletir sobre essa condição de superioridade e inferioridade dos seres. Será realmente que existem espíritos superiores ou inferiores? Será que nós somos capazes de julgar entre espíritos bons e ruins? Certamente, existem espíritos em níveis de evolução, em níveis de complexidade diferentes. Mas será que por isso a gente pode chamá-los de superiores ou inferiores? Nós podemos pegar, por exemplo, uma abelha e um elefante. Ambos têm funções diferentes, têm complexidades diferentes. Mas será que por isso nós podemos dizer que uma abelha é inferior a um elefante? Sem abelha, nós não teríamos grande parte da flora, das plantas que nós temos. Sem uma abelha, nós não teríamos muitas flores. Nós poderíamos perder diversos frutos, diversas espécies de flores que são muito importantes para outros animais se alimentarem. Então, todos nós, cada espírito, tem o seu lugar no planeta, no universo. Tem sua razão para existir, independente do seu estado de complexidade. Então, aqui meu convite é para a gente avaliar essa questão que no Evangelho segundo o Espiritismo é trazida como superioridade e inferioridade, que a gente chame como graus de complexidade diferentes, e não reduza um enquanto aumenta o outro. Só esse meu convite. Agora vamos nessa. Ao longo do planeta o quê? Ao longo da história, existem vários níveis diferentes de evolução. Nós, por exemplo, a espécie humana, aqui, trazendo como exemplo, surgimos de ainda antepassados comuns aos dos macacos, por exemplo. E nós viemos evoluindo, 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 ficando mais complexos, até chegarmos que somos hoje. O planeta também, energeticamente e fluidicamente também. Uma analogia que eu gosto de fazer para a gente compreender essa questão da diferença evolucional dos mundos é a escola. Quando a gente entra na escola, a gente está lá na educação infantil. Na educação infantil, a gente aprende as cores, os números, as texturas. Depois a gente vai para o fundamental, onde a gente aprende a ler, a escrever, aprendemos a fazer contas básicas, aprendemos sobre os países, aprendemos sobre questões naturais. No Fundamental 2, nós aprendemos questões mais complexas. E de ano em ano vamos sendo testados e passando e ganhando mais conhecimento. Nós chegamos no ensino médio, aprimoramos nossos conhecimentos e nos preparamos para uma possível faculdade, curso superior, curso técnico, o que seja. Os planetas também funcionam assim. Nós chegamos em um planeta que vai nos proporcionar a evolução que nós precisamos no momento em que nós nos principiamos enquanto espíritos. Vamos aprender valores básicos, vamos aprender a engatinhar primeiro. Caso a gente aprenda o que a gente precisa, a gente vai passar para um próximo planeta. Caso não, a gente vai continuar nesse planeta, assim como na escola. Caso eu não aprenda a ler e escrever, eu não vou passar para o ano seguinte. Eu vou repetir o meu ano para que quando eu passe para o ano seguinte, eu esteja preparado. Assim que funciona na nossa evolução planetária. Nós vamos passando, vivendo diversas encarnações, até que a gente aprenda que a gente precisa, que o planeta tem a nos oferecer. Isso é muito importante de pensar. O que é que o planeta que eu estou atualmente
tem a me ensinar? O que é que viver no planeta Terra tem a ensinar para a gente? Será que a gente está aproveitando bem a nossa oportunidade de aprendizado aqui? Então, eu particularmente acho que tem muitas coisas que nós espíritos poderíamos aprender mais e usufruir mais, como por exemplo a relação harmoniosa com a natureza. Está bem claro que nós viemos em um cenário de grande destruição do planeta em nossa volta, da natureza e também de nós mesmos, que nós fazemos parte da natureza também. E aí vale a pena a gente pensar isso. O que é que o cenário em que eu estou inserido tem para me ensinar? Por que eu estou aqui? O que é que eu tenho para aprender aqui? Não é isso? É muito importante. E o que eu preciso aprender para passar de nível, para ir para outro planeta, para aprender novas coisas? Outro ponto muito interessante também é que às vezes nós nos formamos, nós vamos estudar outras coisas e depois voltamos para ensinar para aquele mesmo lugar que nós aprendemos. Isso acontece com alguns espíritos também, que já aprenderam o que precisavam aprender em algum planeta, alguma região, e voltam depois para ajudar os espíritos ali em volta a evoluírem também. Oi, Malu, boa noite, tudo bem? Boa Então, isso é noite. boa. Eu estou aqui lendo e explicando um pouquinho sobre os capítulos. Eu estou agora no slide 5. Eu não consegui espelhar, mas se você conseguir aí, pode trazer. Certo, pronto. Aí eu vou te puxando para a discussão. Eu estou falando aqui sobre os diferentes níveis dos planetas que funcionam como anos da escola, que a gente começa no grupo 1, no maternal, vai evoluindo conforme a gente vai aprendendo. Quando a gente não aprende, a gente repete, faz de novo, até aprender. E assim é a vida também. A gente vai revivendo as coisas que a gente tem que viver, até que a gente aprenda tudo que a gente precisa, para que assim a gente siga adiante e vá sempre evoluindo. Nesse outro cenário, aquela discussão que eu trouxe sobre a gente tentar desconstruir essa ideia de um espírito inferior e superior, é legal a gente pensar também que muitas vezes a gente julga aqueles à nossa volta, a gente julga espíritos que estão vivendo no mesmo ambiente que a gente. A gente muitas vezes aponta uma outra pessoa como inferior, mas nessa questão da evolução, de que se nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, nós temos que aprender, é legal a gente pensar que se eu estou aqui, no mesmo planeta que esse espírito está, então nós estamos no mesmo nível de aprendizado. Obviamente que existem esferas diferentes de complexidade, mas nós dois temos algo a aprender aqui. Então, será que realmente é certo jogar alguém como inferior, como superior? Todos nós temos algo a trazer, todos nós temos algo a aprender. O que é que você acha disso? Acho que a luta chegando aí, mas se você já quiser contribuir também, pode ficar à vontade, viu? Perfeito, Mari. Acho que é nessa pegada aí. Eu vou compartilhar aqui a tela. Sim. Calma. Aqui para mim ainda não chegou não, mas deve chegar daqui a pouco. Aqui. Pronto. Apareceu? Ainda não tá vendo, mas deve entrar já já. Tá. Vamos seguindo. Vamos. Pronto, tá Aí. carregando aqui. Se você quiser ler o slide 6, pode ir ler. Ou você quer que eu leia para você ir aí chegando? É esse? Tópico Isso, 4. esse mesmo. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da distinção que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiações e provas, onde domina o mal; mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar auram novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão por qual aí vive o homem a braços com tantas misérias.
E ele explica melhor nesse capítulo, né, quais são essas categorias e o que entenderíamos a cada uma delas. Entende-se que a Terra estaria para entrar no processo de regeneração, né? O processo de regeneração não seria um processo rápido. E Uhum, estando em provas e expiações, a questão é justamente essa. Nós temos muito o que passar para entender como nós vamos agir perante esses desafios, né? E também entender que regeneração não é bem total, né? Não é, é um nível intermediário ainda. E a regeneração, ela ainda dói, ela ainda é um processo, né? A própria palavra regenerar é curar alguma coisa. Nem, na verdade, quase nunca o processo de cura, ele é simples. Ele leva uhum, tempo, leva cuidado, leva tudo isso. verdade. Às vezes, a parte de curar é a parte mais trabalhosa, né? Porque a gente tem que olhar para o que a gente já feriu para conseguir melhorar, para conseguir tratar. E a gente está nesse processo de transição agora, né? Indo para esse mundo que era de provas e expiações, ainda é, na verdade, para chegar nesse mundo de regeneração. E aqui eu trago uma reflexão para a gente fazer também, que é para a gente ir além dessas classificações que já são conhecidas. Nós já vimos aqui que existem diversos graus diferentes de evolução planetária, onde o espírito é desafiado a evoluir e aprender habilidades novas. Mas será que são só essas categorias? Quantos mundos existem para a gente enquadrar todos eles apenas nessas? Quantos mais existem para trás e para frente? Se é que a gente pode organizar em uma linha, né? Eu estava conversando aqui antes, Malu, que é legal a gente reavaliar esse conceito de superior, inferior e bem e mal, porque isso é muito relativo, né? A gente pode avaliar os espíritos, por exemplo, em graus diferentes de complexidade. Eu dei exemplo que a gente não pode dizer que uma abelha é inferior a um elefante por uma abelha ser menos complexa que um elefante, e com o espírito da mesma forma. E aqui eu trago o convite para a gente refletir sobre o bem e o mal também. Existe um conceito que eu gosto muito, que é da filosofia chinesa, que muitos devem conhecer, que é bem famoso, que é o conceito do Yin e o Yang. São duas polaridades que se complementam, e dentro de uma também temos a outra, aquele símbolo que tem uma bolinha branca, dentro da bolinha branca tem uma bolinha preta, e uma bolinha preta, dentro da bolinha preta tem uma bolinha branca. Não sei se deu para entender para quem não conhece, mas vale a pena pesquisar depois. Basicamente, esse conceito diz que dentro de uma polaridade sempre tem um pouco da outra, e assim se forma o equilíbrio do universo. Aí a gente traz esse símbolo para a ideia do feminino e do masculino, para a ideia do dia e da noite, para a ideia do bem e do mal, e para todas as outras polaridades e dicotomias que a gente pode encontrar no planeta. E é bom a gente avaliar essa questão do bem e o mal dos planetas como isso. Não é porque um planeta é um planeta, como por exemplo dos felizes, que só existe o bem, até porque o que é só o bem? O que é o bem e o que é o mal? As coisas são relativas, então a gente pode trazer um conceito de harmonia, um conceito de máxima dedicação. Mas não é porque os espíritos que estão presentes nesse planeta são espíritos felizes, como traz o nome, que não possam haver conflitos, que não possam haver dificuldades, que não possam haver outras questões além da paz e harmonia completa. Até porque nós espíritos estamos em constante evolução. O que é que isso significa? Sempre vão ter desafios. Para a gente evoluir, a gente tem que ser desafiado, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Não necessariamente com sofrimento, mas precisamos sair da caixinha. Então é bom a gente enxergar isso. Eu gostei muito do que o Malu trouxe a questão da dor, que não é que porque é um estado mais harmonioso que não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Muito bom a gente refletir sobre essa questão também. Muito importante enxergar a evolução não como paz total, mas como harmonia, né? Sim, com certeza. E se a gente chega numa etapa, significa que todas as etapas anteriores estão dentro da gente. Se a gente passou por isso, significa para a gente poder crescer, a gente tem que passar por todas as anteriores. Não tem como você Uhum, pular uma etapa, não tem como você chegar lá sem ter vivido. Então, tudo que a gente passa na nossa história é símbolo da nossa construção, da nossa evolução. E a gente só pode ser considerado evoluído se a gente já tiver passado por tudo.
E eu acho que ninguém vai conseguir passar por tudo. Então a gente está sempre continuando e continuando e continuando. Eu acho que uma das maiores belezas de ver a vida enquanto espírito é isso, é a infinitude do espírito, né? Quando a gente está, por exemplo, tem o objetivo de comprar X coisa. Você vai trabalhar, vai juntar dinheiro, vai chegar lá e vai comprar. Comprou. E aí? Acabou. Vai ter o prazer de comprar e fim. Terminou. Quando nós somos espíritos, vão surgir sempre novos objetivos e novas metas e novas coisas na nossa vida, até porque a gente vai experimentar diversos personagens, diversas formas de viver diferentes, diversos contextos de vida diferentes. E aqui é bom a gente pensar também nessa questão de vida fora do planeta, que é uma coisa às vezes muito abstrata, né? A gente pensar que quando a gente enxerga esse contexto externo, vê que a vida material nesses outros lugares, caso haja vida material, não necessariamente vai ser igual à nossa, não necessariamente vão ser corpos com cabeça, ombro, mãos, perna, que existem outras composições, outras necessidades. Os peixes, por exemplo, vivem no mar, não têm a mesma formação que a gente. Assim como se fosse outros planetas, outros locais, outras atmosferas também seriam diferentes. E essas condições diferentes trariam novos aprendizados. Então é bom a gente relacionar isso tudo e ver que, por sermos espíritos, a vida sempre é muito maior. Nunca é só isso aqui que a gente está vivendo. Sempre vão surgir novos objetivos e coisas cada vez maiores para a gente conquistar e aprender. Isso mesmo. Vou seguir aqui. Ponto 5. Se quiser passar para ler o próximo, pode ficar à Aí. vontade. Os espíritos que encarnam em um mundo não se Quer que eu acham a leia ou quer ele. que eu leia? Tá me ouvindo? Ixi, travei. Ah, tá. Eu travei aqui na internet, não te ouvi mais. Voltei agora, perdão, pode seguir. Pronto. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que este mundo comporta, esses passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem em sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele que se vêem impedidos de voltar, quando se obstinaram no mal. Bom, aqui também a gente vê que não é uma condição permanente, né? A gente pode sim, tanto avançar quanto voltar. Então, não é porque quando a gente está numa vibração, se a gente entra numa vibração positiva, aquele estado, por mais elevado, puro, bem intencionado que ele seja, ele não vai ser permanente. Não é tipo assim, como a gente ouve dizer, atingir o nirvana através da meditação. Vou ficar lá para sempre? Não. Vai ser o tempo que durar a sua concentração, vamos dizer assim. Então, a gente aqui vê que a gente pode tanto evoluir quanto voltar. Não é, eu não diria regredir, né? Porque a gente nunca regride, a gente está sempre aprendendo. Tudo que a gente já viveu vai continuar com a gente na nossa bagagem. Mas aí a gente vai para desafios maiores para aprender mais. A gente pode aprender rápido ou bem lento. E também eu acho um pouco engraçado quando utiliza estados de puros espíritos. Porque quando a gente pensa puro, para mim vem a mente de algo limpo
ou seja, sem impureza, sem nada, algo vazio. Puro para mim seria vazio, sendo que na verdade esse estado de pureza significa que a gente já passou por muita história de tristeza, de dor e de muitas coisas ruins. Então não é puro de vazio, puro de limpo. Pronto. Verdade, boa reflexão. Oh, diga, pode Uhum. falar. É que eu acho Não, que eu tô um pouco com um nesse delay sentido. aqui. Tudo bem. Vamos nos acertando, vai. Se eu acabar te atropelando, você fala que às vezes pra mim parece que você parou de falar, mas aí eu só tô atrasada. Me Pode ouviu? falar. Pode seguir. Pronto. É isso que o Malu falou, né? Eu tava falando antes que às vezes a gente repete de ano pra gente realmente aprender o que a gente precisa. Às vezes a gente tem que voltar um ano porque a gente não tá se desenvolvendo tão bem quanto a gente precisaria. Mas não na escola, no contexto escolar que eu estou trazendo. Mas não necessariamente isso significa que nós estamos evoluindo, porque até mesmo a repetição ou voltar um pouco atrás é aprender também. Então, tudo que a gente armazena não vai sair da gente. Conhecimento é coisa que não nos vai ser tirada. Pode acontecer que a gente tenha que refazer algumas etapas, o que pode doer, o que pode ser difícil. Essa passagem traz, com palavras fortes, né, um mundo desgraçado, um castigo. A gente pode até tentar reinterpretar essas palavras como uns desafios, um desafio a mais, né, que é viver. Não necessariamente a gente voltar para um mundo com um estado de menor complexidade vai ser um castigo, até porque nós somos espíritos, então nós temos autonomia. Nós não somos predeterminados. Deus não vai chegar com o livrinho e falar: você tem que voltar lá porque você fez isso, isso e isso. Se nós estamos vivendo algo novamente, é porque nós, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos fazer isso para nossa melhor evolução. Então é legal a gente interpretar essa passagem dessa maneira também, para que a gente não caia num cenário de passividade, de vitimidade, de vitimização, acho que é assim, né? De estou vivendo isso porque estou sofrendo um castigo. Tudo que a gente passa é resultado de nossas ações. Então, por mais que a gente esteja em uma condição difícil, a gente está lá porque nossas ações nos levaram a isso. Então, é legal a gente refletir dessa maneira para nos responsabilizar por nossas ações e entender que o que nós fazemos hoje também vai determinar o que vai acontecer com a gente mais para frente, vai determinar o lugar em que estaremos, seja planeta, seja condição realmente encarnatória, sua família, seu país, as pessoas que vão te circundar, como vai ser sua vida. É isso. Acho que essa partezinha do capítulo a gente já discutiu bastante sobre, já deu para Uhum. alinhar, né? O que é que você acha, Malu? Eu vou só agradecer o pessoal que estava presente, dar boa noite aqui. Uhum. Boa noite, Rosana, Elielson, JP, Ilza. Isa chegou aí de Blumenau. Mari. E outra coisa também que eu acho bem bacana sobre a consciência de sermos espíritos eternos é que contrapõe muito o que a gente muitas vezes aprende na nossa cultura de que a gente vai ficar no inferno para sempre, né? E Sim, esse capítulo, esse trecho, né, novamente sobre essa reflexão de espíritos puros, que na verdade não quer dizer que eles são vazios ou totalmente limpos ou pessoas que nunca cometeram nenhum erro. Ao contrário, são pessoas que passaram por todas as provações, que passaram por todos os estados de dor, de sofrimento, que cometeram todos os seus erros e puderam superar eles. Então, que o nosso destino está muito além do que nos apegar a uma ação de um momento da nossa trajetória que é infinita, né? Então, se a gente às vezes for colocar a palavra grosseira que alguém nos disse na rua, uma ofensa que alguém nos fez, diante de toda a nossa história, diante de toda a nossa trajetória, isso se torna bem pequeno, né? Então, entender que o nosso destino
é sempre evoluir. Tudo está voltado para o bem. Nós somos seres de luz e é para a luz que nós fomos feitos, né? Não vai ter ninguém nos condenando. Ninguém além de nós mesmos pode nos condenar, né? Quem dirá para Uhum, sempre. verdade. Aqui acho legal a gente avaliar também a nossa vibração, né? Isso que você falou, de que você falou antes, que a gente, não é porque a gente alcançou um estado que a gente vai ficar lá para sempre, a gente pode oscilar. E eu lembrei de uma analogia que a gente faz com o rádio. Quando a gente quer ouvir alguma música de alguma estação de rádio, a gente sincroniza o rádio nessa estação para ouvir. Quando a gente não quer, a gente muda. Da mesma forma com a nossa vibração. Nós mudamos de vibração constantemente. Para depender do nosso nível de vibração, é que a gente vai se encaixar em planetas, em ambientes diferentes. Eu não sei se algum de vocês já sentiu isso, mas às vezes a gente entra em algum ambiente e sente, nossa, mas que energia densa, que coisa estranha tá aqui. Às vezes a gente entra em um lugar e sente, nossa, que lugar bom, que energia leve, como eu me senti bem só de chegar. E a gente pode relacionar isso com o planeta em si. A gente vive em planetas que têm essa energia, essa sintonia, e não é nossas ações do passado que definem essa vibração, e sim como nós estamos no presente. Então, sim o que a gente decide ser agora, independente do que já se passou. Até porque, quantas vidas nós já devemos ter tido? Muitas, então provavelmente nós já fizemos muita besteira. Muita mesmo que a gente nem se lembra. E é até melhor que seja assim. Verdade. Agora o tópico 6. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Então, eu entendo que a gente não está aqui por acaso, né? E se todos nós estamos aqui juntos, significa que nós estamos no mesmo canal. Ninguém aqui é melhor nem pior do que ninguém, né? Essa questão do julgamento não vou dizer que é natural, mas é o esperado que aconteça. E aí a gente tem nas nossas diversas palavras e mensagens ensinamentos sobre como você não julgar o outro e entender esse processo como parte da evolução. Se uma memória coletiva fosse ativada e todo mundo desenvolvesse ao mesmo tempo esse tipo de pensamento, sem julgar o outro, sem ofender o outro, se não pudermos dar um consolo, que a gente fique calado, se a gente não puder acolher o outro, que a gente busque em nós mesmos as nossas respostas e que a gente se torne de fato um mundo de amor, né? Ainda é um processo. Verdade. Um processo da humanidade individual também, né? Porque é do grão em grão que a galinha de papo. Concordo com tudo que o Paulo falou. E nesse trecho aqui me veio uma. Eu lembrei de um vídeo que estava. Deixa eu ler de novo a parte. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade.
Quando a gente pensa no planeta Terra, a gente já pensa que é tanta gente, a gente não consegue nem imaginar colocar todos os espíritos, todas as pessoas juntas em um cômodo, que é tanta gente. Então, quando a gente já vê que no planeta Terra existe tanta gente, e a gente pensa que no universo como um todo ainda são tantas pessoas, acho que é legal com essa percepção a gente refletir sobre o peso das nossas ações. Muitas vezes no dia a dia a gente se preocupa com a simples coisa que a gente faz, com um simples erro, se condena, se machuca, sofre, remói, e às vezes deixa de ver outras coisas incríveis porque a gente está ali rebatendo naquele erro nosso. Mas aí a gente para e pensa: o universo é tão grande, existem tantos espíritos, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Qual será o real nível de importância desse erro meu? Ou às vezes não é nenhum erro, dessa quebra de expectativa, que às vezes a gente espera alguma coisa e não acontece exatamente como a gente queria. O vídeo que eu me lembrei é um vídeo que começa com um grãozinho de areia e vai se expandindo e vai parecendo o país, depois o planeta, depois a galáxia, enfim. E vai mostrando que, na real, nós somos muito simples. Isso nos lembra de sermos humildes com o universo, com Deus, com os outros em nossa volta e a sermos mais gentis com nós mesmos. Porque nós estamos aprendendo, nós ainda somos bebês nesse universo. Se ainda somos bebês, talvez ainda sejam embriões nesse mundo de evolução. E tanta coisa que existe, tantos processos acontecendo ao mesmo tempo. E na grandiosidade do universo, nossas ações, às vezes, não são tão relevantes assim. Obviamente, nós temos que dar valor a todo pequeno passo que nós damos, mas refletir que os erros fazem parte e tá tudo bem. É dar aquela respirada de tudo bem, faço parte de um sistema enorme, faço parte de algo muito maior. Não é algo, um pequeno erro, uma pequena ação, uma pequena mudança do caminho que vai definir quem eu sou, vai definir minha vida, vai acabar com o universo. Não, tá tudo bem, a gente pode se acolher, a gente pode se dar a chance de tentar mais uma vez e enxergar que o universo é muito grande, é muito maior. Tem muitos espíritos aprendendo aí, caminhando também. Nós somos um deles e a vida é assim, essa é a questão. Pronto, eu vou passar para a última parte de hoje. Hum? Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes em sua maioria são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo de que no hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Tudo isso, Santo Agostinho, Paris, 1862. Haja tempo dessa mensagem. É, e eu acho que também sobre essa reflexão de estamos condenados a viver em um lugar terrível para sempre, eu acho que se fosse para comparar com uma condenação, seria viver aqui mesmo, né? Se a Terra for como uma penitenciária, então nós pagamos, não é quando morrermos, nós vamos pagar se for para entrar nesse conceito. Seria aqui mesmo, não seria
presos eternamente em outro lugar. Então, tudo nós. Aqui é a nossa verdadeira escola, né? Às vezes, hoje em dia, há algumas comparações da estrutura física de uma escola com a estrutura física de uma prisão. Muitos lugares são arquiteturas bem semelhantes, né? Você quer doutrinar o comportamento das pessoas que ali estão, você quer impedir que elas fujam e também garantir que ninguém de fora entre. Uhum. Tudo tem regras, horários, então talvez não seja uma prisão, seja uma escola. E nós estamos, acho que o que essa mensagem traz, assim, pelo menos minha compreensão, além do que Malu trouxe, quer dizer, junto com o que Malu já trouxe, que eu concordo, Sim, é que nós estamos aqui porque nós temos um dever a ser cumprido aqui. Talvez não necessariamente um dever, mas um dever e um direito a cumprir também, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente aprende, a gente ensina. Nós espíritos aprendemos por meio da troca. Existe ali nas leis do livro segundo o Espiritismo a lei da convivência, que é a lei de que nós vivemos em sociedade para que a gente possa aprender um com o outro. Então nós estamos aqui nesse planeta porque nós temos a aprender. Tal qual um doente está no hospital porque tem que ser curado, tal qual um presidiário está na prisão porque tem que ser punido perante as leis. Então, nós estamos aqui porque temos que estar aqui nesse momento. Dessa forma, já que estamos aqui para aprender, que a gente usufrua da melhor forma possível, que a gente busque nas oportunidades que a gente tem as melhores formas de aprender, as melhores formas de se desenvolver e as oportunidades ao nosso redor. Trazendo novamente a questão do livre-arbítrio e tentando desconstruir um pouco essa ideia de que nós somos colocados para sofrer aqui, para aprender por um castigo. Se nós estamos aqui é porque nós fizemos ações que nos trouxeram até aqui. Seja por uma ótica de conforto, seja por uma ótica de desconforto. Tudo depende do que nós fizemos. Então, se nós estamos nesse momento, nós temos o que aprender com isso. E também não culpar o externo, não culpar a Deus, não culpar os espíritos ao nosso redor, pelo que nós vivemos, assim, nos autorresponsabilizar para que a gente possa realmente aprender a usufruir das oportunidades que a gente tem. Aqui no chat a Catê mandou algumas mensagens e não podemos esquecer que o erro também ensina. Ele falou sobre isso, se eu não me engano, quando a gente estava falando ali sobre a questão de não se culpar, tudo mais. Vigilância, controle do tempo e do espaço, ele falou agora mais recente. E é verdade, é uma questão de prestar atenção, né, no que nos rodeia. Falou também aqui, muito perspicaz, resume muito bem tudo, eu acho. E Sandra José Pinheiro mandou boa noite agora também. Que bom que tá gostando disso tudo, Sandro. Você tem algum comentário, Malu, sobre as mensagens aí que chegaram agora? eu acho que é isso mesmo. Ah, e vigilância, controle de tempo e do espaço, acho que seria na comparação com a escola e a prisão, Uhum, né? uhum. Ah, sim, peguei agora. Achei que era sobre viver, assim. Sim. Né? Vigilância, controlar o tempo, o espaço. Querendo ou não, a gente vive num cenário de controle também, né? Quando a gente está em corpo físico, nós temos nossas habilidades um pouco limitadas. Nós não podemos, por exemplo, sair voando por aí. A gente não pode ultrapassar paredes. E, de certa forma, essa é uma forma, de certa forma, isso é um jeito de se controlar nossas experiências, o que é importante também para que a gente possa viver algumas limitações e aprender com elas, né? A gente aprende também com algumas privações, e para nós, enquanto espíritos, é importante vivenciar diferentes estados de privação, de limitação, para que a gente aprenda a se desenvolver em diferentes contextos, em diferentes modos de vida. Com certeza, é isso mesmo. Bom, eu acho que para encerrar, eu queria ler uma mensagem e também deixar registrado aqui para todos que, apesar de todas as dificuldades que a gente possa vir a enfrentar nesse caminho, o mais importante é a gente não desistir. Mesmo que hajam imprevistos, para a gente estar aqui reunido
A gente não pode desistir. A união faz a força. É muito importante estarmos aqui juntos e vamos continuar juntos nessa caminhada. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre. Acho que conversou exatamente com o que eu tinha acabado de falar, sobre termos fé e prosseguir. Ninguém disse que ia ser fácil, ninguém disse que ia ser tranquilo, mas ninguém disse também que ia ser impossível, porque impossível Uhum. não é. Então, vamos superar as adversidades, enfrentar nossos desafios, e o que mais importa é o resultado, que é isso aqui. Mari, quer comentar mais alguma coisa? Acho que travou. Verdade. Homem, né? Travou um pouco. Tá. Acho que podemos fazer já a oração final e encerrar. Querido Eu acho que a Pai, minha Senhor internet Jesus, caiu. Não sei se estou aqui. te ouvi aí, vou fazer a oração, tá bom? Nos acompanhar. Querido Pai, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradecemos por todas as bênçãos e dedicamos todo o nosso tempo e nossos pensamentos a você. Que o Senhor abençoe as nossas casas, abençoe a casa de cada um de nós, abençoe nossos lares, nossos vizinhos, nossas cidades, que possamos ter uma semana tranquila. Amém. Muito obrigada. Boa noite a todos. Assim seja. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.